Retomando os trabalhos do seminário, é com muito prazer que convidamos neste momento para compor o palco, como coordenadora desta atividade, a senhora Ana Gabriela Clipes Ferreira, da URGS. Olá novamente. Como relatora da atividade, a senhora Valéria Maria Soledade de Almeida, da Universidade Federal de Goiás. E as nossas palestrantes, senhora Maria do Rocio Fontoura Teixeira. Vai tratar do tema planejamento estratégico. E a senhora Nídia Maria Leinert Lubisco, que vai tratar do tema avaliação de produtos e serviços. Maria do Rocio Fontoura Teixeira é doutora em Educação e Ciências, mestre em Administração e graduada em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é coordenadora do curso de Arquivologia e do Sistema de Acervos e Arquivos da URGS, onde também exerce as atividades de professora adjunta do Departamento de Ciências da Informação. Representa a URGS no SIGA do Ministério da Educação e no Conselho Nacional de Arquivos, CONARC, no Ministério da Justiça. É diretora de Educação em Gestão do Conhecimento da Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento no Rio Grande do Sul. Senhora Nídia Lubisco é bacharel em Biblioteconomia e Documentação, especialista em modernização de sistemas administrativos, mestre em Ciência da Informação e doutora em Documentação. É docente na graduação de Biblioteconomia e na pós-graduação em Ciência da Informação. Chefe de departamento e vice-diretora do Instituto de Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia. É líder do grupo de pesquisa GEINFO, Saberes e Fazeres da Gestão da Informação e Conhecimento e participa da organização do 2º seminário a avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira. Recebeu o Prêmio Internacional da EmeraldNet por artigo publicado em coautoria com Ana Reyes Pacios, revista Performance Measurement and Metrics, de 2008. Com a palavra, a senhora que irá conduzir os trabalhos, Ana Gabriela Clipes Ferreira, da URGS. Bom dia novamente. Bom dia, então, a todos novamente. Vamos dar continuidade às nossas atividades do 17º SNBU. Teremos agora, então, 2 palestras, já apresentadas pela nossa mestre de cerimônia. Cada palestra terá 30 minutos e, após o término das 2 palestras, teremos novamente o tempo de 10 minutos para as perguntas, que podem ser por escrito ou pelo microfone que vai passar. Então, por favor, a primeira palestra com a Planejamento Estratégico e Unidades de Informação, com a professora Maria do Rocio Fontoura Teixeira. Obrigada. Bom dia a todos. Eu primeiro gostaria de agradecer o convite, né? E também eu vou me desculpar aqui, porque eu sou uma palestrante STEP. Tá? Eu vou falar sobre planejamento estratégico e eu começo com uma citação, então, da palestrante que vocês têm aí no folder, que é a professora Regina Beloso. Tá? Na verdade, assim, a gente falar sobre planejamento, é muito difícil falar só sobre planejamento, né? Hoje em dia, quando a gente fala em planejamento, não se dissocia de outras questões, principalmente as questões voltadas ao marketing e voltada a resultados e, anteriormente, a tomada de decisão. Então, nessa frase da professora Beloso, a gente tem aqui alguns fatores que são fundamentais. Então, a inovação, a qualidade, a agilidade e atenção ao cliente. Tá? Nunca se falou tanto em qualidade desde os anos 90, mais ou menos, quando os sistemas
ISO entram no país, e as certificações ISO entram no país com muita força. Tá? E aí a qualidade ela começa no produto e passa aos serviços. E aí, quando ela entra nos serviços, nós temos uma mudança radical, porque, em termos de bibliotecas, há um enfoque novo que diz: nós não temos mais usuários, nós temos clientes. E aí, isso modifica muito, porque quando a pessoa entra na biblioteca, aquela visão do usuário, né, tinha uma conotação toda específica. E quando ela entra, então, na biblioteca, ela passa a ser o cliente. E aí o marketing e as outras áreas da administração nos ensinam que o cliente é o rei. Tá? E isso, então, vai trazer toda uma outra conotação para os nossos serviços e vai também ter um resultado muito impactante nos nossos números finais. Tá? Eu vou passar um pouquinho aqui, depois vocês vão ter acesso ao PowerPoint, porque eu tenho pouco tempo. Então, né? A gente começa falando que os serviços são importantes e a prestação de serviço, e basicamente a gente não pode esquecer que os serviços bibliotecários são uma prestação de serviços. Tá? Então, esses serviços sendo importantes, aliados aos objetivos do planejamento estratégico, e hoje em dia também não se fala mais, dentro da administração, não se fala mais em planejamento, se fala em planejamento estratégico. Tá? Porque o planejamento, quando eu falo sozinho, ele seria o planejamento operacional. E a gente fala hoje em planejamento estratégico por quê? Porque a concorrência, o mercado, ele exige, né, mais agilidade e exige um planejamento que não seja um planejamento imediatista. Eu tenho que pensar o meu serviço no longo prazo também. E aliado às necessidades que as unidades de informação, então, elas têm. Isso tudo nos leva a um conjunto de ações, tá, que necessitam, primordialmente, qualificar as bibliotecas, as unidades de informação. Tá? E aí a gente tem aqui algumas questões teóricas sobre o planejamento estratégico. E aqui mostrando para vocês, quando eu falo em planejamento estratégico, eu posso ter uma abordagem convencional. Essa abordagem convencional, ela separa planejamento de execução. Primeira coisa, alguém planeja para outros executarem. Tá? Segundo ponto, ela tem uma dicotomia que a gente diz que é lógica. Primeiro eu planejo, depois eu executo. Aí eu vou fazer uma avaliação. Se for preciso, eu retomo o meu planejamento para reestruturá-lo de acordo com os resultados daquela avaliação que eu fiz. Tá? Também essa abordagem convencional fala que o processo é endógeno. Tá? Tudo visa o interno da organização, daquela biblioteca, daquela unidade de informação. É baseado em planos que são seguidos e que não podem ter desvios, esses planos. Tá? É focado ou nos clientes ou nas instituições que mantêm aquela unidade de informação. E o desempenho é visto como uma comparação entre o que foi realizado e o que foi previsto. Quer dizer, fizemos tanto disso, quer dizer, tivemos um bom desempenho. Tá? E é ocasional. Por intervalos regulares, eu tenho, então, os resultados. A nova abordagem que a gente utiliza agora para o planejamento estratégico, ela vai falar numa integração entre planejamento e implementação. À medida que eu vou implementando, que eu vou avançando com as ações, eu posso, ao mesmo tempo, ir reformulando o meu planejamento. Tá? A gestão
é estratégica. Então, ela vai trabalhar com monitoramento, com a formulação, ação e avaliações estratégicas. Tá? O processo é exógeno, ele é virado para o externo. Tá? Ele trabalha num contexto em que está inserida a unidade de informação. Então, eu não posso, por exemplo, pensar numa biblioteca, num ambiente universitário, dentro de uma determinada unidade, dentro de uma determinada faculdade, de um instituto, sem que ela pense no todo, naquele instituto, na faculdade. Ela não pode ser só virada para si, para dentro. Baseado também num pensamento estratégico, e a visão é do que os administradores chamam de stakeholders, que são as partes interessadas. Na verdade, quais são as partes interessadas dentro de uma biblioteca universitária? Nós temos as próprias pessoas da biblioteca, os bibliotecários, os funcionários, nós temos os usuários, temos então esses usuários, os docentes, os próprios funcionários, os alunos. Temos a comunidade, temos a instituição mantenedora e, hoje em dia, a gente ainda inclui a sociedade, porque a gente vai ver um pouco mais adiante, com a abertura das universidades à sociedade, levando, então, por exemplo, no ensino à distância, né, cursos para cidades polo, por exemplo, as bibliotecas elas passam também a atender, de alguma forma, a comunidade. Essa comunidade em geral. Tá? E algumas unidades, algumas bibliotecas específicas de algumas universidades ainda funcionam hoje também como bibliotecas públicas, em função da carência ou da inexistência dessas bibliotecas nas suas cidades. Tá? Então, o planejamento estratégico, basicamente, ele tem esse desenho. Ele trabalha com objetivos a serem alcançados a partir do que foi diagnosticado, né? E ele vai unir recursos, né, para alcançar e usar oportunidades. Deixa eu ver. E aí a gente tem 3 questões que são centrais. A primeira delas é que, hoje em dia, qualquer organização, mesmo, né, uma biblioteca, nós temos que lidar com a complexidade. E aí a complexidade é das necessidades das pessoas, da evolução do conhecimento, também trabalhar com a incerteza. Porque são tempos fáceis ou são tempos difíceis? E eu preciso, então, estar preparado para enfrentar. E fazer as escolhas necessárias. Quer dizer, é um momento em determinado momento eu vou ter que tomar uma decisão, e essa decisão ela tem que ser rápida. Há um tempo atrás, eu assisti uma palestra de um professor, de um museólogo, falando para um grupo de pessoas que trabalhavam em museus do interior. E ele ia falar sobre planejamento. E aí ele começou a falar, e alguém da plateia, assim, um grupo, né, alguém da plateia levantou o dedo e disse: eu queria perguntar alguma coisa. Tá, pergunte. Aí a pessoa diz assim: por que eu vou planejar se eu trabalho num museu de uma cidade lá, de um cafundó qualquer, e eu não tenho um tostão? Para que eu vou planejar? Aí ele olhou e disse assim: olha, mas aí é que tu precisa planejar. Porque exatamente o planejamento ele não é feito em função só de eu ter dinheiro ou não ter dinheiro. Quer dizer, eu tenho dinheiro para gastar, então eu vou fazer um planejamento. Quer dizer, eu não tenho dinheiro, eu não planejo nada. Se um dia o dinheiro cair do céu, né, eu vejo o que faço com ele na hora. Tá? Então, planejamento não é só como alocar verbas ou recursos. Eu tenho que planejar porque eu tenho que entender que é uma questão de sobrevivência. Tá? E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre o que é estratégico em instituições de ensino superior, que é o nosso caso, né? Por que o planejamento vai ser importante e que questões hoje são vitais para
sobrevivência de instituições de ensino superior. E aí aqui entram públicas ou privadas, não importa, né? Quem é o centro de custo delas. Uma das questões é o mapeamento da evolução provável de demanda de serviços e tecnologias de ensino e aprendizagem. Tá? Nós temos hoje, por questões tecnológicas, uma grande oferta de tipos de relações de ensino e aprendizagem. A tecnologia nos proporcionou isso. Quer dizer, aquela aula do catedrático, ela já é uma aula que é uma das opções de aula. O segundo ponto é a escolha de segmentos de clientela para atendimento de um diferencial socialmente valorizado. Então, eu tenho clientes, né, pela ótica administrativa, que têm diferentes necessidades e que devem ser essas necessidades devem ser atendidas. Tá? Mas também alguns desses segmentos são socialmente mais valorizados que outros. Outra questão é um redesenho de oferta de produtos e serviços em face de novos perfis de demanda e do novo ambiente tecnológico. O que a gente tem especialmente assim, a educação continuada e o ensino à distância. É enorme. Nós temos já hoje no Brasil mais de 1 milhão de pessoas estudando, fazendo cursos em ensino à distância, cursos não presenciais. Também a construção de parcerias, né, nacionais e internacionais. Tá? A própria nossa universidade, aqui a URGS, esses dias tinha no site a notícia, o reitor recebendo lá 200 alunos de intercâmbio. Tá? É crescente o número. Claro, aí vocês vão dizer, bom, 200 não é grande coisa num mundo de 20 mil. Não, mas já é um crescimento. Por quê? Porque nós recebemos 200 e mandamos quanto? Mandamos 500 este ano para intercâmbio. Então, também parcerias são importantes. A formulação de esquemas alternativos de financiamento. Tá? E aí a gente pode considerar que o próprio programa Reúne do governo federal foi uma fonte, né, alternativa de financiamento. Quer dizer, era uma troca. Nós criamos cursos, nós ampliamos vagas, nós recebemos dinheiro para isso. Tá? E a adoção de modelos de gestão mais flexíveis. Bom, organizações educacionais brasileiras, elas têm um perfil diferenciado hoje. Tá? Elas têm um ambiente externo, tá? Onde o desafio da efetividade com legitimação social, quer dizer, ela tem um desafio de ser melhor, tá? Tem uma qualidade, alcance e inovação no portfólio de produtos e serviços, e cada vez mais as universidades, que a gente dizia assim, a academia é diferente, a academia não é mercado, não se volta ao mercado, não. Cada vez mais as universidades, sejam elas públicas e principalmente as privadas, elas são gerenciadas como negócios e tendo um portfólio de produtos e serviços. Né? E muitas vezes a gente se dobra, né, à ótica do mercado. Tá? Também um uso de... Opa! Agora não vou conseguir voltar. O melhor uso dos recursos, né? Um desafio de eficiência. Tá? Bom, e aí o que a gente fala quando a gente entra com planejamento em unidades de informação? O que é importante para nós? Né? Questões são importantes de definir. Quem somos nós? Quem é esta unidade de informação? Que biblioteca é esta? Tá? Para onde nós queremos ir? Quer dizer, onde vamos estar daqui a 5 anos, daqui a 10, daqui a 20? Tá? O que ela quer ser e por quê? E aí eu sempre falo assim, o que a gente quer ser quando crescer, né?
Porque as bibliotecas crescem também. O que nós vamos ser? E o que estamos fazendo para chegar lá? Nós estamos só reagindo aos estímulos que a gente recebe ou a gente está sendo proativa? A gente está buscando o estímulo para crescer. E aí, a gente tem algumas características do planejamento estratégico, né, que vão conduzir à resposta dessas questões que são importantes. E a primeira dessas características é enfocar na missão. A segunda é estabelecer decisões e implicações de longo prazo. Também envolvimento de todos os dirigentes da organização. O impacto deve ser sobre toda a organização. E a definição de fins organizacionais e como atingi-los. E aí, aqui, para quem não conhece, é a nossa Biblioteca Central, que foi como é que se diz? Fugiu a palavra. Reformada, né? E aí foi reinaugurada, era o que eu queria dizer, desculpa. Então, aqui na frente, a nossa presidente do evento também, a Viviane, o reitor reeleito, né? E o vice, não sei porque ele está com a cabeça baixa ali, mas enfim. Então, quando a gente fala, né, das unidades de informação, a gente tem algumas coisas em planejamento estratégico. Basicamente, a gente tem uma metodologia a ser seguida. Eu vou passar rapidamente aqui, porque também não tem muito tempo, mas eu queria dizer para vocês que, quando a gente fala, por exemplo, no mandato, e aí a gente vai olhar que a maioria das organizações ditas lucrativas, elas têm mandato, têm missão, têm visão, e aí a gente vai olhar nas nossas unidades de informação, nas nossas bibliotecas, a gente não encontra. O que é o mandato? É a descrição do que a unidade de informação ou da biblioteca deveria fazer em conformidade com as obrigações institucionais estabelecidas nos documentos que a formalizam. E aí aqui tem um exemplo. E aí vocês vão dizer, pô, mas ela trouxe um exemplo da biblioteca pública. É que eu fui procurar de uma biblioteca, pelo menos no Google, eu não achei de uma biblioteca universitária, que é uma pena. Então, mas é só para dar uma ideia do que é o mandato. A gente encontra a visão, encontra a missão, mas não encontra o mandato. O mandato desta biblioteca, então, é coletar, processar, disseminar informações para a comunidade geral, além de contribuir para a formação da memória municipal. Quer dizer, na verdade, o mandato ele vai dizer o que aquela unidade vai fazer em consonância com a instituição a que ela está ligada, a instituição maior. A missão já é diferente. A missão é a razão da sua existência. Por que eu existo? O que eu estou fazendo aqui? E porque a missão ela é muito importante, porque também ela vai garantir que, num tempo de crise, por exemplo, se uma biblioteca ela é vinculada a uma organização privada, por exemplo, a uma empresa, se a missão dela estiver em consonância com os objetivos da organização maior, com certeza, ela, em tempos difíceis, ela será mais importante e ela não será fechada, por exemplo. E aí eu trago, como a gente tem um grande público feminino aqui, a missão da Natura. E aí a Natura tem um caso que eu acho muito interessante. A Natura comercializa um creme que chama Cronos. Acho que vocês já ouviram falar dele. Ele é além de ser caro, ele é um creme maravilhoso, obviamente. E ele tem o Cronos, quando foi lançado, ele foi lançado por idades. Então, terminava com mais de 45, como se a vida terminasse também por volta dos 45. E eu comecei a usar esse creme, porque sabe como é? Minha mãe usava creme de alface, não sei, o meu e aí eu usava o Cronos lá, 45. Aí eu fiz 46,
E aí eu pensei, bom, agora eu vou usar. Se eu tiver 46 ou tiver 70, eu vou usar o mesmo creme, né? Bom, fui usando, aí eles lançaram mais de 55. E eu fui acompanhando, né? Tá, mas eu ainda não estou muito lá, estou um pouco mais para cá, tá? Aí, nós temos uma professora na universidade, que é a professora Temis Reverbel, que é uma neurocientista, uma das mulheres mais famosas do Brasil, e quiçá do mundo, porque gaúcho é assim também, né? Quiçá do mundo. Tá? Ela, quando fez 70 anos, ela... Olha aqui, ligou lá para a Natura, diz, escuta aqui, ó, eu fiz 70 e agora que creme que eu uso? Né? Aí é óbvio, né? Claro. E aí não foi só ela que reclamou de certo, né? Então eles lançaram, eles têm um agora para mais idade, né? E não sei se vocês viram, há pouco tempo aí teve uma propaganda para o lançamento desse Cronos. Então tinha assim, a propaganda era com mulheres com mais de 40. E ela aparece, a Temis, porque ela é uma mulher muito bonita. E ela aparece, então, lá, e aparece lá, Temis Reverbel, 73 anos, e ela está lá com o creme. Né? Quer dizer, conseguiu. Né? E isso é para mostrar que... por que as empresas comerciais, ditas comerciais, elas estão tão atentas ao mercado? Porque é uma questão óbvia, é uma questão de sobrevivência. Se a população, em 1930, a média de idade do brasileiro era 38 anos. Hoje em dia, a média de idade é 67 para homens, infelizmente, e para as mulheres, 72, né? Que quer dizer que a gente enterra os maridos tudo, não, que é horrível, né? Mas, enfim... Tá? Mas a média de vida. Então, por que uma empresa comercial ela se atém nisso? E por que nós, que prestamos um serviço, que a gente diz que é muito mais, né, muito mais sofisticado, né, muito mais de interesse social, de interesse para o avanço da sociedade, do conhecimento, o avanço da ciência, por que a gente também não está preocupado? Ou não está preocupado o suficiente? Né? Então, eu achei aqui a missão do CPD da USP, hoje é 20 de setembro, eu estou muito gaúcha, então, vocês desculpem, meus exemplos são gaúchos. Tá? Mas, então, a missão, prover serviços de tecnologia de informação que apoiem a universidade a cumprir sua missão de desenvolver o ensino, a pesquisa e a extensão. Tá? E aí a missão de uma unidade de informação, ela vai dizer, né, quem somos, tá? O que eu posso fazer, 5, tá. E qual é a nossa filosofia. E aí eu vou passar aqui rapidinho. A visão é a imagem que, óbvio, né, que a organização tem de si, e que ela pretende que os outros vejam. Tá? E aí a visão da Disney, eu acho ótimo também, que é criar um mundo onde todos se sintam crianças. Quer dizer, na verdade, eles querem infantilizar a gente para o resto da vida. Né? Mas, enfim. E aí aqui a visão da biblioteca, eu trouxe a do Colégio de Aplicação, ser referência em qualidade em relação ao acervo e aos serviços prestados. E aí depois tem os valores, eu vou passar rápido, porque eu estou com pouco tempo. E aí eu queria falar rapidamente aqui de como que a gente descobre, né, como é que a gente está nesse ambiente todo. Né? Talvez o instrumento mais comum que a gente utilize é essa matriz SWOT, que vai trabalhar com pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Uma ameaça, se ela é aliada a um ponto forte, ela faz com que a gente sobreviva. Se ela estiver aliada com um ponto fraco, ela vai nos manter por algum tempo. E aí eu me lembro sempre de uma
uma reitora que nós tivemos, que dizia assim, que se não entrasse mais dinheiro nenhum, nada hoje na universidade, nós sobreviveríamos por manutenção por 20 anos, que é a possibilidade. E depois de 20 anos a gente acabaria. Tá? As oportunidades com pontos fortes, elas nos conduzem ao crescimento. E, aliadas aos pontos fracos, elas podem fazer com que a gente se desenvolva. Tá? E aí a gente vai passar para uma análise do ambiente externo, onde a gente tem as oportunidades e as ameaças, que é o que vem de fora. E no ambiente interno, eu tenho o que é meu ponto fraco e o que é o meu ponto forte. Tá? E eu sempre digo assim, ponto forte é referência para nós. Ponto forte é presteza no atendimento. Tá? Ponto forte é levantar da cadeira e ir ao encontro do nosso usuário. E aí a gente tem depois umas questões estratégicas, mas eu quero chegar ao final, vocês vão poder ler tudo isso depois. E eu tenho um texto do professor Murilo Bastos, que ele escreveu há algum tempo atrás, dizendo levantando desafios da biblioteca universitária para o ano de 2010. E nós já estamos há 2 anos depois dessa previsão dele. E aí, o que ele fala, né? E que eu trago para vocês, porque tem muita coisa do que ele previu que já se concretizou. E tem algumas coisas que a gente ainda está a caminho. Então, um dos desafios das bibliotecas universitárias, hoje em dia, é a estrutura. Muitas atividades, e é comum em todas as organizações, sejam públicas, privadas, e comerciais ou não, é a terceirização. A terceirização ela veio como um movimento para ficar. Tá? E ela atinge serviços que têm, por exemplo, exige uma menor qualificação das pessoas. Mas a gente já tem algumas bibliotecas que têm já serviços terceirizados. Então, isso afeta a estrutura e modifica o meu planejamento também. Também há o perigo, né, talvez não tanto para as universidades públicas, mas para as privadas, com as questões das fusões. Tá? Nós temos muitas universidades que se fundem e se criam, tá? Principalmente algumas de ministros, né? Parece ser uma tônica. Um cara é ministro, depois que ele sai do ministério, ele cria um conjunto de universidades. Tá? Outra questão é a tecnologia. Tá? E aí eu gosto muito do que ele escreve, que diz assim, a passagem de manuscritos ao advento da biblioteca digital, no final dos anos 90, demonstra que nos últimos 150 anos, as bibliotecas sempre acompanharam e venceram novos paradigmas tecnológicos. Que eu acho que isso, para nós, é um dos nossos grandes pontos fortes. É essa possibilidade de poder vencer esses desafios. Outra questão é o ensino à distância, que eu já mencionei anteriormente, né? Que, principalmente hoje em dia, com a Universidade Aberta do Brasil, que aí a gente tem polos, e é um desafio também para as bibliotecas atender a essa demanda que vem pelo ensino à distância. Outro desafio, as bibliotecas digitais, tá? E há também, né? E eu sempre gosto de lembrar, porque antes de entrar para a universidade, eu trabalhei numa fábrica de celulose. E aí, nos anos 80, quando veio o microcomputador, eles quase morreram, porque disseram assim, agora vai acabar o papel. E aí a gente não vai ter mais para quem vender celulose. Nós vamos vender celulose só para fazer recheio de fralda. Que não é uma coisa muito nobre, né? Enfim. E aí, o que aconteceu? Na década de 90, a gente já tinha, para cada documento que nós tínhamos manuscrito, nós tínhamos 3 cópias. Quer dizer, nunca se copiou tanto, né? Nunca se imprimiu tanto. Né? E
As fábricas de celulose vão muito bem, obrigado, né? Ninguém perdeu emprego por isso. Tá? Então, assim como também, né, tem aqueles pessimistas com o advento de que o livro vai acabar e tudo mais. Então, as bibliotecas digitais também são um desafio a ser vencido. As instalações físicas, tá? Este é também um desafio. Por quê? Primeiro, porque nós não temos muitas bibliotecas estão instaladas em prédios, muitas vezes históricos, né, conforme a idade da universidade, ou outras vezes despreparados para uma carga, né, tão grande de demanda, né, de energia. Tá? Então, a gente não tem... a automação é uma questão importante, tá, nos espaços. O acervo também, né? O acervo, a gente vai continuar incorporando materiais, os ditos convencionais, e também teremos documentos físicos, digitais. E um dos pontos que eu acho mais importantes, que é o desafio da relação da referência com o acervo. Setores de referência e desenvolvimento de coleções estarão intimamente ligados, pois irão contar não os milhões de itens de acervo, mas opções de acessar a informação demandada. Tá? O tamanho, e aí o que vai ser importante? O tamanho do acervo e o tamanho das verbas, né, disponíveis para o acesso. Também o setor de processamento técnico se altera, porque são novos meios de descrever o registro e o conteúdo dos itens. Tá? E a manipulação de diferentes itens tradicionalmente arrolados. Financiamento é outra questão importante, né? Se for pública ou privada, é cada vez mais, né? Nós somos obrigados a entender de custos, né? E talvez uma das coisas mais importantes hoje em dia seja entender de custos e estabelecer relação custo-benefício. Quer dizer, aquele investimento realmente vai ter o retorno esperado? Então, na área da biblioteca universitária, né, várias ações vão ser, então, pensadas nas questões de financiamento. E também nos produtos e serviços. Nas últimas décadas, as universidades têm sido solicitadas a contribuir com uma ampla variedade de atividades, né? Quer dizer, muito mais voltada, hoje em dia, muito voltada à extensão. E a extensão, hoje em dia, ela está alcançando um patamar de abrangência tão grande quanto a pesquisa e de importância também. E aí, para finalizar, eu gosto de contar uma história. Quando eu me formei, eu fui trabalhar num lugar e eu tinha muita paixão na época. Eu sou formada há muitos anos já. Eu tinha muita paixão por aquele boletim bibliográfico. Acho que vocês já ouviram falar nisso, né? Então, o que eu ia lá fazer? Eu já estou sem tempo, mas eu só estou contando uma história. Tá? Agora eu vou ter que contar a história. E aí, eu fiz um boletim bibliográfico. Então, era assim, eu tirava xerox do sumário das revistas que chegavam, a capa do livro, o índice do livro, e fazia tirava tudo xerox, grampeava e mandava assim, para os setores, e aí esperava, né? Ficava sentado esperando que viessem buscar alguma coisa. E aí vinha, de vez em quando, vinha uma meia dúzia, buscava e tal. Aí um dia eu entrei, não sei porquê, aí eu resolvi parar de fazer o boletim, porque eu digo, bom, não está havendo o retorno que eu estou querendo, então não vou fazer mais o boletim. E um dia entrei na sala do gerente financeiro e ele disse assim para mim, estou muito brabo contigo. Eu digo, o que foi que eu fiz? Gastei demais. Ele disse assim, não, tu mandava um negócio para a gente todo mês, que tu parou de mandar. Eu gostava muito aquilo. Eu digo, tu gostava muito? Eu digo, e tu lia? Ele disse assim, não, porque era um bloco fantástico. Ele virava, obviamente, né, o lado e usava o bloco, tá? Então, bom, está aqui, ó. Então, o maior desafio da biblioteca universitária é
examinar as enormes possibilidades de futuro e entender o desafio mais crítico vai ser remover obstáculos que impedem de responder necessidades de uma clientela em mudança, transformar processos e estruturas administrativas. E é isso, muito obrigada. Agradecemos, então, a professora Maria do Rocio, é sempre um prazer ouvi-la. E vamos solicitar, então, que a professora Nídia Lubisco apresente a palestra com o tema Avaliação de Produtos e Serviços. Por favor, professora. Tá joia. Tá, obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite, sempre a satisfação de voltar ao Rio Grande do Sul, principalmente nessa data do 20 de setembro, que é uma data muito festiva e nos fala muito forte ao coração. E também parabenizar, na pessoa da Viviane, a organização do evento, a excelência da organização e a cordialidade, o acolhimento do pessoal de apoio. Estão todos de parabéns. Bom, eu fiquei satisfeita que a minha colega Maria do Rocio trabalhou num tema macro e sobre planejamento estratégico. O meu é um tema micro e uma abordagem não teórica como o dela, mas já uma coisa mais prática, serviços e produtos. E eu dei um nome fantasia, que é serviços e produtos sob a lupa, transposição do modelo teórico de avaliação para um instrumento operacional, que na realidade se trata de um compromisso que estamos tendo já um grupo de bibliotecários, filiados inclusive à CBBU, em trabalhar nesse produto visando a avaliação das bibliotecas universitárias. Eu vou abordar nossa apresentação em 5 tópicos, para dar uma visão geral, então começando com os antecedentes. A avaliação como processo administrativo e como elemento imprescindível ao planejamento das organizações em geral e das bibliotecas em particular, está muito bem registrada tanto na literatura da teoria geral da administração como na de biblioteconomia. Com isso, eu já me livro de fazer abordagens teóricas. Este fato justifica a decisão de não se abordar aqui aspectos conceituais, por já fazerem parte do repertório de conhecimento dos bibliotecários. No entanto, deixo registrado que a base teórica dessa administração está respaldada em 2 trabalhos. O da professora Ana Reyes Pácios, apresentado na segunda-feira, e na apresentação feita no 2º Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária, que foi em Goiânia, promovido pelo CIB, e também está nessa página, do CIB da Universidade Federal de Goiás. Em sendo assim, esses aspectos serão trazidos apenas pontualmente, quando se fizer necessário um ou outro esclarecimento para o tópico que estiver em foco. O que se inclui foram dados retrospectivos para fins de compreensão do contexto evolutivo da avaliação governamental, a que estão sujeitas tanto as instituições de ensino superior quanto as nossas bibliotecas, no contexto brasileiro. A Biblioteca Universitária Brasileira, desde a década de 60 do século passado, se ressente de uma capacitação e de um instrumental que lhe possibilite a implementação efetiva e eficaz do planejamento, da gestão e da avaliação de suas funções dentro da academia, quais sejam a de atuar como recurso pedagógico e informacional para o desenvolvimento dos programas de ensino e pesquisa, isto é, como laboratório de ensino e como plataforma de conhecimento, que é uma expressão adotada pela professora Eliani e que eu achei muito apropriada para usar nesse tema. Todas as esperanças nutridas com o PNBU, quando da sua criação em 1986, tiveram a vida efêmera, embora tenha ficado um grande legado para o setor, tanto registrado em documentos, quanto em uma nova cultura que vinha tomando corpo desde a década citada. A decisão do governo federal, sediada na CESU, Secretaria de Ensino Superior, e também pelo trabalho incansável de profissionais comprometidos com a causa das bibliotecas universitárias, cujos nomes estão cunhados na documentação produzida naquele momento, que convergiam as motivações e ações, possibilitaram que se contasse com atos, iniciativas e elementos integradores de âmbito nacional que, lamentavelmente, não tiveram maior êxito
devido principalmente a 2 fatores: as limitações dos meios de comunicação nos anos 80, não tínhamos internet, ante a dimensão continental do país, e ao rebaixamento hierárquico que o programa sofreu na estrutura organizacional do Ministério durante o governo Collor. As pessoas da época lembram, o governo foi de 90 a 92. Do espólio do PNBU, o que temos de mais valioso pela capacidade agregadora é o SNBU, já na sua 10ª edição, aqui em Gramado, e a CBBU, que na realidade é uma transformação da antiga ABBU, Associação Brasileira de Bibliotecas Universitárias. O registro desses antecedentes consta na literatura da época, além de dezenas de autores da nossa área que vêm publicando de lá para cá sobre diferentes questões que envolvem a biblioteca universitária. Esses estudos e pesquisas têm sido responsáveis pelos avanços que o setor experimenta, apesar das praticamente crônicas dificuldades impostas à parte dessas bibliotecas por falta de políticas nacionais específicas. Dentro desse espectro e ante a avalanche de novos cursos superiores em todas as áreas, principalmente na rede privada de ensino, impulsionados a partir da ditadura militar de 64 e do governo FHC, que foi de 95 a 2002, o próprio governo, na época de Fernando Henrique, por meio do Ministério da Educação, a partir de 96, se viu na contingência de sistematizar as condições de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos, mediante uma série de normas e instrumentos de avaliação que inauguraram uma nova era, tanto para as instituições quanto para as bibliotecas universitárias. Esses processos avaliativos desenvolvidos pelo MEC também suscitaram um grande volume de publicações na nossa área sobre planejamento, qualidade, gestão, necessidade de padrões, na perspectiva de que as bibliotecas universitárias se preparassem para as visitas do MEC. No entanto, e apesar da qualidade dos estudos, permaneceu a lacuna no que diz respeito a um conjunto de padrões que refletisse com fidedignidade o ser e o estar das bibliotecas no ambiente universitário. Inicialmente, sob a coordenação da CESU, a partir de 2004 do INEP, foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, que passou a abarcar todas as modalidades avaliativas da educação superior, que atingem 3 grandes componentes: as instituições, por meio das avaliações interna e externa, os cursos, pela avaliação das comissões específicas de especialistas, e os estudantes pela medição do seu desempenho naqueles exames anuais. Como objeto de interesse deste evento, eu vou destacar a avaliação dos cursos de graduação, uma das modalidades, por conta do impacto que esta medida tem nas bibliotecas universitárias. Para tanto, as comissões de especialistas consideram 3 dimensões a serem avaliadas: a organização didático-pedagógica, o corpo docente e tutorial e a infraestrutura. Desde 2007, esta modalidade de avaliação é exclusivamente feita em meio eletrônico pelo sistema EMEC. Mas a questão central, que tem sido reiteradamente criticada, permanece tal como foi concebida desde os primeiros instrumentos em 96, ou mudou para pior. Primeiro caso, muitos dos indicadores são inadequados e insuficientes para revelar a situação real da biblioteca. 2. Os critérios de análise referente a cada indicador são representados por conceitos subjetivos. Excelente, muito bom, suficiente, quer dizer, fica a critério do avaliador. 3. A biblioteca, que já estava mal alocada na dimensão infraestrutura dentro do indicador instalações físicas, já não consta, não aparece mais o nome biblioteca, passando a ser representada pelos indicadores bibliografia básica, bibliografia complementar e periódicos especializados. 4. As comissões de especialistas, quando fazem visita em loco a uma instituição e a sua biblioteca, não contam com um bibliotecário, embora o conjunto de normas preveja a possibilidade
de serem ampliados de ser ampliada essa comissão com outros tipos de especialistas que não só os professores da área. Resultado, como especialistas de área, os membros dessas comissões têm todas as condições para avaliar as dimensões organização didático-pedagógica, corpo docente e parte da infraestrutura, mas certamente não estão capacitados a avaliar com rigor as peculiaridades da biblioteca universitária. É muito fácil. Por exemplo, uma biblioteca de química recebe somente professores de química. Então, eles avaliam perfeitamente o projeto pedagógico do curso, avaliam também os pares e parte das instalações, quais sejam os laboratórios. Mas, quando chega na biblioteca, eles não têm conhecimentos suficientes para avaliar a sua qualidade ou a sua baixa qualidade. O quinto, o instrumento mais recente do INEP, que é datado de maio de 2012, vem acompanhado de um glossário, que é interessante que os colegas vejam, que pouco esclarece sobre o significado e abrangência dos indicadores analisados. Quer dizer, desaparece a palavra biblioteca e, no lugar dela, somente bibliografia básica, bibliografia complementar e periódicos especializados. Merece vocês verem o que diz o INEP, quer dizer, nesse glossário. Realmente não é uma definição e eu acho que pouco auxilia os avaliadores. O modelo teórico, já passando então para o segundo tópico daqui da abordagem, o modelo teórico para avaliação da biblioteca universitária. Como se pôde observar nos antecedentes, acabados de falar, os instrumentos avaliativos vêm passando por diversas atualizações e modificações, mas ainda persistem as mesmas lacunas e os mesmos equívocos detectados no estudo de caso feito em 2001, tendo como foco 13 cursos de graduação da Universidade Federal da Bahia. Essa situação que tem ocupado a literatura e preocupado os gestores das bibliotecas universitárias ante as exigências do Ministério, vai na contramão do que conceitualmente propõe um processo avaliativo. Primeiro, constituir um insumo altamente relevante para o planejamento, na realidade imprescindível. Segundo, determinar os níveis de desempenho dos serviços e de satisfação dos usuários. Terceiro, comparar as condições e resultados de um ano para outro e entre bibliotecas congêneres. Quarto, justificar a existência da biblioteca, prestando contas dos investimentos feitos para a sua manutenção e desenvolvimento e obter a satisfação dos seus usuários. E quinto, identificar fontes de erro e de eficácia no seu desempenho. Quer dizer, tudo isso acaba sendo insumo para o planejamento. A própria posição que a biblioteca ocupava dentro da dimensão instalações físicas e tal como é atualmente representada, como eu disse, pelas bibliografias básica e complementar e pelos periódicos especializados, são indícios de como ela ainda é desprestigiada, salvo honrosas exceções, que sempre há, e como constitui um fardo para a administração de algumas universidades. Enquanto nos centros mais adiantados o que se vê são bibliotecas ocupando posição de ponta dentro da academia, em muitos casos brasileiros é comum que os gestores precisem explicar, convencer, persuadir os superiores sobre a importância da biblioteca para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa, na perspectiva, como já foi dito, de elas se transformarem num laboratório de ensino e numa plataforma de conhecimento. O quadro desenhado anteriormente foi o elemento motivador para a construção de um modelo teórico de avaliação que abarcasse a gestão, os serviços e produtos da biblioteca, mediante um elenco de dados e padrões pretensamente exaustivos e alavancando a posição da biblioteca de um item da dimensão instalação ou infraestrutura para constituir-se ela própria numa dimensão a ser avaliada conforme se vê nessa figura. Então, vocês podem prestar atenção que essa é uma dimensão prevista pelo INEP, né? Desde 2006 até 2010. A partir daí não aparece mais a palavra biblioteca. Então, a biblioteca é a primeira categoria de análise considerada dentro da dimensão instalações físicas, embora ela tivesse um peso de 50. Mas o que se propôs nesse estudo foi que ela passasse a ser uma dimensão de avaliação
e que as categorias de análise fossem representadas por 4 blocos que representam praticamente todo o funcionamento, toda a dinâmica da biblioteca, quais seja a administração, o contexto acadêmico, a parte das coleções, formação, desenvolvimento e processamento e serviço ao usuário. Essa foi a proposta. Assim, tendo-se a biblioteca como uma dimensão de avaliação, as 4 categorias de análise foram concebidas de modo a abarcar os seguintes aspectos dessa unidade de informação, estando estruturadas conforme segue. Eu vou tentar ler rapidamente, porque vocês podem ver isso no material impresso. Bom, então é a estrutura do modelo teórico dentro dessas 4 categorias de análise. A categoria de análise 1 é a administração, que engloba 7 itens, começando com desenvolvimento institucional, planejamento, avaliação, pessoal, espaço físico, funcionamento, infraestrutura para serviços, segurança e condições ambientais. A categoria de análise 2 é o contexto acadêmico, que trata dos usuários, o projeto pedagógico dos cursos e os planos de ensino. Quer dizer, prevendo uma relação absolutamente necessária com a biblioteca, essa relação professor-bibliotecário. A categoria de análise 3, relativa às coleções, formação, processamento e desenvolvimento, abarcando seleção, aquisição, tratamento e condições de acesso. Certo. E, finalmente, a categoria 4, que é serviço ao usuário, que é o elenco e a questão da prestação do serviço. Essa concepção inicial do modelo teórico, e teórico porque ele está no papel, realmente está impresso, após ser discutido em Foro Nacional em 2008, primeiramente, no Seminário Avaliação da Biblioteca Universitária em Salvador, e ter identificado sua dificuldade de relacionar dados que possibilitassem a averiguação da aplicação de padrões e a construção de indicadores, levou-nos a 3 caminhos. Sua caracterização como um instrumento útil ao planejamento e gestão da biblioteca universitária, ante um elenco inspirador de possibilidades conceituadas com a nota máxima, porque a gente usou a mesma estrutura que o INEP usa, as notas de 5 a 1, sendo 5 a mais alta, 1 a mais baixa. A segunda foi a percepção de sua condição de atuar como elemento indutor da avaliação. E a terceiro caminho, a necessidade de servir de base para a construção de um instrumento operacional que viabilizasse a avaliação da biblioteca universitária segundo padrões de qualidade. Com esses elementos e o aporte dos participantes dos 2 seminários de avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira, um em Salvador em 2008 e outro em Goiânia em junho deste ano de 2012, que analisaram, criticaram e contribuíram com seus conhecimentos e experiências, chegou-se à versão de demonstração, que hoje aqui se apresenta, na expectativa que possa ser efetiva e integralmente testada por universidades que se voluntariarem para tal, de modo que dentro de um horizonte de 1 a 2 anos, possamos avaliá-la, aperfeiçoá-la e pensar em transformá-la num sistema informatizado mais potente. Com isso, teremos conquistado 2 posições. A de contar com uma ferramenta auxiliar do planejamento, da gestão e da avaliação de bibliotecas, e também de oferecer ao INEP uma ferramenta capaz de espelhar todo o potencial e realidade das bibliotecas e dos bibliotecários na oferta de serviços e produtos de qualidade, orientados para o desenvolvimento do ensino e da pesquisa na Universidade Brasileira. Bom, assim eu já passo para o nosso terceiro tópico, que é caracterizando serviços e produtos, que foi o tema proposto para essa mesa, né? Com uma pequena introdução sobre a avaliação, para logo entrar na caracterização propriamente dita de serviços e produtos. O processo avaliativo de qualquer organização varia seus procedimentos segundo o tipo de avaliação a ser implementada. A avaliação objetiva, que é baseada em dados, ou subjetiva, baseada na opinião do usuário, a avaliação interna ou autoavaliação, que é levada a efeito por iniciativa da organização, sendo que, no caso das instituições públicas federais, tem uma recomendação do INEP que seja conduzida pela CPA, cada universidade tem a sua CPA, ou externa, quando é desenvolvida por uma agência credenciada para tal,
com exigências formais, né? E também avaliação diagnóstica, a anteriori, quando é aplicada para identificar uma determinada situação, e a posteriori, quando visa a medição de resultados. Desnecessário dizer que não se trata de uma classificação excludente, é meramente didática. Por exemplo, podemos participar de uma avaliação externa, objetiva e a anteriori, ou outra combinação segundo o resultado que se pretende. Por ora, nosso foco está na avaliação objetiva, porquanto o que se pretende com o instrumento operacional é coletar dados que, criticamente analisados, retratem com fidelidade a vida da biblioteca, oferecendo os insumos para seu aperfeiçoamento contínuo. Para tanto, a lupa se volta agora para serviços e produtos concebidos para efeito deste trabalho, conforme segue. Os serviços compreendem atividades, benefícios ou geração de satisfações. São essencialmente intangíveis e, na sua fase inicial, não passam de uma promessa do que ainda não existe. Portanto, têm que ser materializados no sentido de serem operacionalizados por alguém ou por uma máquina para passar a existir. Como exemplos, podem ser citados os nossos próprios serviços bibliotecários, toda a gama que conhecemos, os serviços bancários, de hotelaria, de cabeleireiro, de advocacia, etc., e entendendo-se assim, por serviço, o conjunto organizado que materializa as funções de determinado tipo de organização, orientado para atender ao seu usuário, cliente ou beneficiário específico. Deste ponto de vista do planejamento de marketing, hoje foi falado aqui a questão da importância do marketing no planejamento, os serviços são considerados a partir de 4 características que eu vou passar rapidamente sem detalhes e que poderão depois ter acesso na página do seminário. Então, são 4 características: a intangibilidade, que significa que eles não podem ser vistos, provados, ouvidos, cheirados antes de existirem. O exemplo que nós temos mais próximos de nós é o serviço de empréstimo, que para existir, alguém tem que possibilitar a operação para que o demandante se beneficie dessa operação. A outra característica é a inseparabilidade. Significa que eles não podem ser separados dos seus prestadores, sejam estes pessoas ou equipamentos. Então, um exemplo também corriqueiro é que num tratamento dentário, por exemplo, se o paciente não comparece ao consultório odontológico, o serviço não ocorre. É a questão da inseparabilidade, o prestador e o demandante. A terceira característica é a variabilidade, que significa que a qualidade do serviço depende de quem o oferece, além de quando, onde e como são oferecidos esses serviços. Isso está associado à reputação da organização. Claro, né? Porque pela atitude é que o usuário, o beneficiário, avalia a qualidade do serviço. Obrigada. A perecibilidade significa que eles não podem ser guardados, estocados e armazenados. Eu vou correr um pouco, porque senão não vai dar tempo. E agora o produto, que é tudo aquilo que pode ser oferecido para apreciação, aquisição, uso ou consumo e para satisfazer um desejo ou uma necessidade de alguém, seja uma pessoa física ou pessoa jurídica. De modo geral, os produtos podem ser classificados em bens tangíveis e bens intangíveis. Eu vou falar muito rápido para dar tempo de apresentar o protótipo, né, o instrumento operacional. Os bens tangíveis, que também são classificados, são os objetos físicos, que podem ser absorvidos pelos sentidos, e eles são classificados também em bens duráveis e bens não duráveis. Os bens duráveis são os que têm vida longa, por exemplo, como um livro, um carro, um tablet, e os não duráveis são os consumidos algumas vezes e que, inclusive, podem terminar como um medicamento, um cartucho de tinta, etc. E os intangíveis, por definição, são os serviços. Sair do microfone, que, como vimos, só existem quando são usados. Daí a dificuldade que muitas vezes se tem de discernir entre serviço e produto. Muitos autores, inclusive, usam como sinônimo. Bom, assim passamos, então, para o nosso 4º ponto, que é o protótipo de avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira, que é um modelo ou um instrumento operacional. Ele foi construído na esteira das limitações operacionais contidas no modelo teórico que lhe deu origem, como falei antes,
uma vez que este, quer dizer, o modelo teórico, não oferece a flexibilidade necessária para a coleta de dados que permita uma avaliação objetiva. Quer dizer, quem conhece o modelo teórico impresso sabe bem do que estou falando. Assim, ele permanece como um instrumento de planejamento e gestão na medida em que reúne ideias para definir padrões de qualidade para a biblioteca universitária. Já o modelo operacional, que se constitui numa transposição das ideias contidas no modelo teórico, visando a uma forma objetiva para a obtenção de dados, se caracteriza como um instrumento capaz de medir o desempenho da biblioteca universitária brasileira, uma vez que, além de permitir a coleta de dados, os relaciona e calcula automaticamente as notas de 5 a 1, que é o modelo do INEP, referente aos padrões do modelo teórico e aos instrumentos já do governo. Bom, então chegamos então ao ponto central dessa apresentação, que é a própria estrutura do modelo operacional. Eu vou rapidamente falar e depois peço para Rafael fazer o favor de mostrar as planilhas, somente a primeira face de cada uma. Mas eu vou primeiro falar rapidamente. Designado Banco de Informações Gerenciais, o apelido BIG, por hora está disposto em planilha Excel, conforme vamos ver logo em seguida. Ele é constituído de 11 planilhas e mais uma, a sétima, que é um apêndice, eu vou falar rapidamente. Essas planilhas têm um banco de informações cadastrais, que é um BIC, tem um banco de informações básicas, um BIB, e o banco de informações gerenciais propriamente dito, que com 3 dimensões. A dimensão 1 do órgão coordenador do sistema, que trata do desenvolvimento institucional, planejamento, avaliação pessoal, espaço físico, funcionamento, infraestrutura de serviços, segurança e condições ambientais. A dimensão 2 é o contexto acadêmico, não vou entrar em detalhes. A dimensão 3 é relativa a coleções. E já a planilha 5.3, que vocês vão ver que a dimensão 4, perdão, eram 4, são serviços de atenção ao usuário. Agora, a planilha 6 é a avaliação propriamente dita. Então, aqui aparecem as notas que foram calculadas automaticamente dentro do sistema do banco, a partir das planilhas que foram preenchidas. Quer dizer, todas as planilhas anteriores são preenchidas e o sistema automaticamente calcula, e nessa última planilha aparecem já as notas que a biblioteca recebe pelo seu desempenho, que é o nosso indicador de qualidade, quer dizer, o insumo para que se reavalie o que está sendo feito, o que foi proposto no planejamento, nos objetivos, e se reconduza ou se mantenha o mesmo comportamento. Bom, então já falei nas 12 planilhas e eu queria só fazer um esclarecimento que a planilha 7 é onde constam os nomes de todas as pessoas que contribuíram para a construção desse modelo operacional, desde o seminário de 2008 em Salvador, passando pelo seminário de Goiânia em 2012, e também algumas questões que não foram inseridas nesse modelo, embora não prejudiquem a sua testagem, que foram todas as contribuições do seminário de Goiânia, que não foram ainda na sua totalidade integrados, e também as contribuições dos bibliotecários da Universidade Federal Fronteira Sul, que chegaram 28 de julho, e a gente não teve realmente tempo, trabalhei com uma estatística, como todos sabem, não tivemos tempo de incluir todas as contribuições, porque obviamente elas merecem uma análise para ver a adequação, a possibilidade de compatibilizar com o espírito do instrumento. Eu gostaria, então, de antes do Rafael apresentar, eu vou falar rapidamente nas perspectivas e expectativas, que é passar logo as planilhas, e é o último tópico a ser abordado, já encerrando, e eu deixo, então, para vocês verem as planilhas ao final. O que se apresenta como perspectiva, visando a continuidade deste trabalho, são algumas medidas por parte das autoras, dos gestores de sistemas de bibliotecas e da CBBU. Eu coloquei autoras porque nessa última etapa eu trabalhei sempre com uma estatística que inclusive participou do seminário de Goiânia, que é Lia Terezinha Pimenta de Moraes. Bom, de parte das autoras, nossa responsabilidade, analisar as contribuições recebidas e ainda não incluídas, visando a inseri-las no instrumento. A outra é formar um grupo de estudo
para se aprofundar na metodologia que deve dar suporte à ferramenta. As discussões num fórum nacional, num fórum grande, como tem sido os seminários, é muito importante, mas a gente precisa afunilar para um grupo menor, então um grupo de estudo mesmo. E algumas pessoas já foram contatadas para isso. E o outro, estar em contato com a CBBU para que, na condição de instância associativa, promova um movimento de sensibilização para que alguns sistemas de bibliotecas, ou mesmo bibliotecas, se voluntariem para testar o modelo operacional por 1 ano ou 2, e assim termos material para o 3º seminário Avaliação da Biblioteca Universitária Brasileira, a ser realizado antes do 18º SNBU. Agora, do ponto de vista dos órgãos coordenadores das bibliotecas universitárias, que se voluntariem para testar o modelo e que formem sua equipe de planejamento para implantar e implementar o instrumento e acompanhá-lo analítica e criticamente, visando ao seu aperfeiçoamento. De parte da CBBU, é que apoia as perspectivas aqui apontadas, que promova as condições de realização do 3º seminário, Avaliação da Biblioteca Universitária, que dialogue com a BNT, visando averiguar as condições de integração dos trabalhos, quer dizer, da CBBU, esse tipo de trabalho com a própria BNT, que lidere um movimento, também é quarta, que lidere um movimento político pela criação de uma coordenação nacional de bibliotecas universitárias em uma instância governamental a ser definida, a exemplo do que foi o PNBU. Os bibliotecários muito jovens não sabem o que representou o PNBU, mas foi um programa altamente relevante para a integração, para a coordenação em nível nacional, programas de capacitação e compartilhamento de serviços. Com essas medidas, creio que muitos dos nossos sonhos poderão tornar-se realidade, principalmente a de que a biblioteca universitária, como já foi dito, atue como recurso pedagógico e informacional para o desenvolvimento dos programas de ensino e pesquisa, e assim como laboratório de ensino e como plataforma de conhecimento. Eu agradeço e peço a Rafael, então, que apresente as planilhas para que a plenária possa assistir. Muito obrigada. Bom, eu agradeço e gostaria de avisar que as pessoas, os bibliotecários ou os gestores de sistema interessados em adquirir o CD podem pedir na secretaria com Ana Cibele, acho que é Ana Cibele, na secretaria do evento. Bom, aí a primeira planilha, o Banco de Informações Cadastrais, como eu disse, que é o BIC, cadastrais da universidade, quer dizer, é uma forma de conhecer toda a comunidade. Não temos condição de fazer planejamento sem conhecer a nossa comunidade, a comunidade como um todo, a instituição e o órgão coordenador e as bibliotecas. Pode ir, Rafa. Bom, aqui o Banco de Informações Básicas, segue o de informações básicas, porque ele vai pegando várias instâncias, a instituição, o órgão coordenador, pode seguir. Aqui também já só as bibliotecas, informações básicas, adiante. Aqui o pessoal lotado nas bibliotecas, os cursos atendidos pelas bibliotecas, os indicadores sobre a biblioteca. Aqui já começa. Vocês vão reparar que as cores mudam na coluna da direita, porque onde tem um campo em aberto é onde deve ser preenchido. E vocês vão ver no final que os campos em laranja são onde está sendo feito o cálculo automaticamente. Pode ir adiante, 5.1. 5.2, contexto acadêmico. Já o 5.3, serviços de atenção ao usuário, na 4ª dimensão. E essa planilha 6 é da avaliação propriamente dita, né? A avaliação da biblioteca. Bom, e aqui já é a planilha 7, só que para vocês vejam também, vejam que estão nominadas todas as pessoas que contribuíram para esse instrumento. Muito obrigada. Obrigada, professora. Vamos, então, passar para as perguntas, tanto para a professora Rocio como para a professora Nídia, por favor. Nenhum questionamento para nenhuma das duas palestras?
Bom, Nídia, não é exatamente uma pergunta, mas é um relato, né, em relação à realização do evento ocorrido em Goiânia. O instrumento ele realmente tem uma tendência para colaborar a gestão na questão do planejamento, e o seminário, a CBBU aceita, né, essa nova proposta. E, em nome da CBBU, como vice-presidente, eu coloco aqui o nosso aceite para fazer o próximo terceiro. A gente tem que ver uma instituição que possa sediar, né, e que esteja entusiasmada com a temática. E dizer, talvez, que vou propor para a CBBU da gente pensar na possibilidade de transformar o seminário não só em avaliação, mas um seminário de planejamento e avaliação, incluir vamos ampliar um pouco mais, já que o instrumento ele está com essa tendência, né, muito realmente é um modelo que vai, né, nos ajustes colaborar bastante com essa questão da administração e gestão. Se você concorda, então, eu já vou levar a proposta. Gente, muito obrigada. Esse apoio da CBBU, que a vice-presidente acaba de anunciar, eu acho que é fundamental, porque, como ficou claro, quer dizer, o modelo impresso, que é o modelo teórico, ele é um indutor da avaliação, mas ele é principalmente um instrumento de planejamento e gestão, porque ele tem um conjunto de ideias que inspiram o gestor, o profissional, para ver que tipo de procedimentos, de ações, de objetivos ele pode extrair para estabelecer seu plano. E a avaliação a gente já vem trabalhando em conjunto, quer dizer que eu acho que temos um bom caminho pela frente. Obrigada. Alguma consideração, professora? Não? Então, eu passo a palavra para a nossa mestre de cerimônia. Nossos agradecimentos a Ana Gabriela Clipes Ferreira, Valéria Maria Soledade de Almeida, Maria do Rocio e Nídia Lubiski por suas participações. Senhoras e senhores, informamos que às 16h haverá um sorteio surpresa no espaço do Coffee Break. Informamos também que os anais do seminário estarão disponíveis online na página do evento a partir do dia 27 deste mês. Em homenagem ao dia de hoje, que marca a Revolução Farroupilha, convidamos a todos para ouvirmos o hino rio-grandense. Foi o 20 de setembro
Senhoras e senhores, faremos agora um intervalo para o almoço. Retornaremos pontualmente às 14 horas com as sessões temáticas. Um bom almoço a todos.